Olá pessoal, boa tarde. Aqui continuando nossos estudos de álgebra linear avançada, a gente vinha tratando aqui um pouco sobre espaços vetoriais, subespaços vetoriais e afins, e a gente estava estudando espaços vetoriais um pouco diferentes desses que atualmente você vê nos primeiros cursos de álgebra linear. Então a gente tem hoje aqui alguns exemplos mais geométricos e um pouco diferenciados quanto à natureza dos objetos. A gente já viu que um espaço vetorial é um espaço, obviamente, formado por vetores, mas a gente está vendo que o conceito de vetor é um conceito bem mais abrangente do que o conceito convencional dos vetores lá no R2, no R3, no Rn, como sendo uma coleção ordenada de valores, né? Já viu que matrizes podem funcionar como vetor, soluções de equações diferenciais, polinômios, funções integráveis, contínuas, enfim. E aqui a gente agora vai ver alguns exemplos não triviais de espaços vetoriais. Né? Então, o primeiro exercício aqui que a gente poderia trabalhar hoje, dentro dessa nova conjuntura, é provar que o conjunto L contido no Rn de vetores tais que V é igual a x, 2x, 3x, até um certo nx, né, com x pertencente aos reais, ele é um subespaço. Então imagine um conjunto de vetores no qual cada vetor ele tem essa característica aqui. Ele é x, 2x, 3x até nx para todo x real. Então se você imagina o x igual a 1, você tem uma dupla ordenada de 1 até n, tu tem o x igual a, por exemplo, 3, tu tem um vetor aqui formado por múltiplos de 3, e na verdade o que tu tem de forma geral é isso daqui, né? Se tu coloca aqui esse x, como ele é um número real, então ele é um escalar, também que eu posso colocar ele para fora do vetor. Então, esse vetor v aqui é um múltiplo, né? É o xésimo múltiplo, ele é o xésimo múltiplo desse vetor extraordinário aqui. 1, 2, 3 até o n. É um vetor que contém os n primeiros números naturais. Estou dizendo que ele contém os n primeiros números naturais, porque esse n aqui é justamente o índice do espaço Rn, então ele é necessariamente um número natural diferente de zero. Né? Redundante, né? Seu número real é diferente de zero. Então, tu tem aqui que o x que o vetor v é o xésimo múltiplo desse vetor aqui, um vetor de coordenadas inteira que conta os números de 1 a n. E aí, pessoal, uma coisa que a gente observa é o seguinte, se eu observo apenas isso daqui, não como um vetor, mas como um elemento desse conjunto, eu estou chamando de vetor, mas observado um elemento do conjunto, eu posso dizer que esse ente V, ele é o xésimo múltiplo desse vetor extraordinário, 1, 2 até n, e eu posso dizer que isso daqui ainda está somado com o vetor nulo, com o vetor de coordenada 0, 0, 0, né, n zeros. E que geometricamente, a gente viu lá nos cursos iniciais de geometria analítica, que se eu tenho um ponto somado com um múltiplo real de um vetor dado, constante, então isso é analiticamente a equação de uma reta. É uma equação de uma reta que contém a origem, que é justamente aquele ponto fixo da gente lá, de coordenada 0, 0, e esse vetor, ele está na direção 1, 2, 3 até n. Então, cada elemento desse conjunto L, que é um subconjunto do Rn, ele nada mais é do que uma reta que passa pela origem e que está na direção desse vetor. Aqui. Então, esse xésimo múltiplo desse vetor, ele só diz, com respeito à origem, o quanto você está acelerando ou retardando seu movimento retilíneo uniforme. Então, a princípio, esse vetor aqui é o vetor velocidade, e esse x aqui, de certa forma, ele conta o tempo. Ok? Por mais que ele seja um número real, e você possa pensar que o tempo não pode assumir valores menores do que zero, a não ser lá na relatividade restrita de Einstein, o espaço aqui citado é um espaço formado por retas que passam na origem. E como a gente já viu em exercícios anteriores, um espaço formado por todas as retas que concorrem em um único ponto, ou seja, todas as retas passam por um ponto em comum, é um feixe de retas concorrentes, em particular aqui, esse ponto de concorrência é a origem, então, o que tu tem aí é um subespaço.
que o conjunto de retas que passam por um ponto comum é um subespaço. A gente já viu que um dos primeiros exercícios que a gente fez sobre o subespaço foi provar que todos os planos que contêm a origem, né, a coleção de todos os planos que contêm a origem, são um subespaço do Rn. O conjunto de todas as retas que contêm a origem, obviamente, também vai ser um subespaço. Então, isso daqui é o primeiro caso de subespaço. Apesar de ser um subconjunto do Rn, você imagine todas as retas possíveis que passam pela origem, né, com esse vetor aqui dado como direção, isso vai dar um subespaço vetorial, né, de n dimensões. Ok? Esse aqui é o nosso primeiro subespaço peculiar. Um outro exercício que a gente pode observar também aqui é exercício 13. Prove que o conjunto dos vetores do Rn, cujas coordenadas formam uma progressão aritmética, eles formam um subespaço. Então imagine que tu tem um conjunto de vetores e que cada vetor desse, quando você olha as suas coordenadas, eu estou aqui pegando vetores no Rn, então tu tem um vetor que vai de um certo A1 até um certo AN, então que essa coleção de A1 até AN, além de ser as coordenadas de um vetor, também são os termos ordenados de uma progressão aritmética. É importante lembrar que eles devem ser termos ordenados tanto do vetor como da progressão aritmética, porque lá na PA você tem aquela questão que é a ordem dos elementos que determina ali a quantidade de múltiplos da razão. Então imagine um vetor V estabelecido nesse conjunto. Então, se ele é um vetor nesse conjunto, então ele é um cara com n coordenadas, que vai aqui do A1 até um certo AN, e como a gente sabe lá da PA, você tem A1, A2, A3, etc e tal, até o AN, mas você pode reescrever isso daqui a termos do primeiro termo e da razão, como sendo o A1, o A2 é o A1 mais R, o A3 é um A1 mais 2R, e assim sucessivamente, até chegar no enésimo termo dessa PA, que é do tipo A1 mais N menos 1 que multiplica R. Ok? E aqui você pode pegar esse vetor e decompor. Esse R é uma constante, o A1 também é fixo, então, como todos os termos aqui têm A1, eu posso imaginar um único vetor de n coordenadas contendo todos os A1s, todos os primeiros termos de todas as entradas dessa progressão. Aqui vai ficar o vetor, né, 1. Aí você tem aqui o R, né, e assim por diante, até que quando você tira o R desse último termo, tu tem a expressão n menos 1. Então, o que que tu tem aqui? Esse A1 aqui tu também pode colocar em evidência. Então, tu vai ter aqui A1, coleção de uns, mais R, e aqui 1, 2, até o N. Ok? Então, o que que tu tem aqui analiticamente? Se tu não tivesse esse A1, tu teria um ponto mais R vezes um vetor fixo. Então, tu teria uma reta, que pelo exemplo anterior, é um subespaço vetorial do Rn. Entretanto, por mais que esse A1 seja fixo, ele pode assumir qualquer valor real. Então, esse A1 é variável e esse A2 também é variável. Por mais que o primeiro termo e a razão sejam constantes em uma PA, e o que você vai reiterando são os valores de n, como o n aqui está fixado por ser na dimensão do espaço, então os papéis se invertem. O n, que normalmente é o ponteiro, como a gente fala em linguagem de programação, ele é um indexador, ele é o que vai mudando de valores ao longo dos termos da progressão. Aqui ele é fixo, porque ele é definido pela dimensão do espaço. E o A1 e o R, que podem assumir quaisquer valores reais. Bom, se tu tem aqui um vetor fixo de coordenadas 1, outro vetor fixo de coordenadas 1, 2, tralalá, até o n-1, e aqui os parâmetros são o A1 e o R, tu tem uma equação analítica no Rn que depende de dois parâmetros. E a geometria analítica nos diz que um objeto no espaço n-dimensional que depende de forma linear de dois parâmetros dados é um plano. Destacar um plano no Rn. E pelo que a gente já provou, o conjunto dos planos no Rn forma um subespaço vetorial. Né? Então, e isso já
termina a nossa demonstração. Provar que esse conjunto, cujas coordenadas estão em PA, são um subespaço vetorial. Isso daqui é interessante, pessoal, porque você imagina, você pega um conjunto de progressões aritméticas, um conjunto de PAs, aí tira elas do contexto aritmético, contexto de teoria dos números, e joga lá no espaço Rn, de modo que cada progressão constitui um vetor. Elas não constroem somente um espaço de vetores, elas constroem um espaço vetorial, já que a gente já viu que espaço de vetor não é necessariamente espaço vetorial. Espaço vetorial deve cumprir aquelas 7 condições aritméticas ali. Então, o que tu tens? Tu tens que quaisquer coleções de progressões aritméticas, quando lançadas no R-espaço vetorial, elas formam um espaço de vetores, ao passo que também formam um espaço vetorial. Para ser mais específico, elas formam um subespaço vetorial do próprio espaço nos quais elas estão contidas, né? Um exercício interessante era você provar que esse vetor e esse daqui são vetores linearmente independentes, né? Esse vetor formado por uns e esse daqui formado pelo 1 até o n-1, esses dois vetores eles são LI, são linearmente independentes. Ou seja, mais na frente, mas lembrando o primeiro curso de álgebra linear de vocês, esses dois camaradas, por serem LI e por formarem a dimensão do espaço, pelo teorema do núcleo e da imagem, mostra que a cardinalidade desse conjunto aqui, a dimensão desse espaço, é 2. Ok? É um exercício bacana, usando um pouquinho de álgebra linear lá do primeiro curso. Aí a pergunta natural é o seguinte: se um conjunto de PAs provoca um subespaço vetorial no Rn, será que um conjunto de PGs também tem essa singularidade? Tu pega agora um conjunto de PGs, para cada PG tu constrói um vetor, aí tu pega, joga esse conjunto vetor no espaço e pergunta-se se o espaço de vetores gerado vai dar um espaço vetorial. Ou seja, se ele vai cumprir aquelas 7 condições. Então a pergunta é, esse mesmo contexto é válido se eu trocar o termo PA pelo termo PG? Bom, a resposta é não. Porque a soma de progressões geométricas não é necessariamente uma progressão geométrica. Está em um bom exercício que provavelmente vocês devem ter feito lá na disciplina de progressões, né, lá no quinto semestre, mas caso não tenham feito, é um exercício interessante de fazer. Provar que a soma de duas progressões aritméticas também é uma progressão aritmética. Então, se tu soma duas PAs, o resultado obtido também é uma PA. O que não necessariamente ocorre no APG. Tu pode pegar duas PGs, somar, e o resultado obtido não ser um APG. Ou seja, tu pega dois elementos do suposto espaço vetorial, soma, e o resultado não se encontra no espaço vetorial na qual deveria conter. E a gente sabe que essa é a principal característica do subespaço. Você lembra lá das condições iniciais? Dentre as 7, o subespaço só precisa cumprir 2. Dados 2 elementos no subespaço, a soma deles deve estar necessariamente no subespaço, e dado um vetor do subespaço, qualquer múltiplo escalar daquele vetor também deve estar no subespaço. Isso daqui não ocorre, ó. Se tu pega aqui a sequência de potências de 2, 2, 4, 8, 16, tralalá, e que é um APG, obviamente, de razão 2, e agora tu pega aqui as potências de 3, né, o 1 que é 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e assim por diante, obviamente com a mesma quantidade de termos, para que você possa somar coordenada a coordenada esses vetores, né, eles imersos no mesmo R-espaço vetorial, quando tu soma essas duas PGs aqui, 2 e 1 é 3, 4 e 3 são 7, 8 e 9 são 17, e tu nem precisa somar os outros pontos para perceber que se isso daqui fosse um APG, então a razão A2 sobre A1 tinha que ser a mesma razão A3 sobre A2. A2 sobre A1 dá 7 terços, ao passo que A3 sobre A2 dá 17 sétimos, que obviamente não é a mesma razão. Portanto, a soma de PGs não é necessariamente uma PG. Então, nesse suposto espaço de vetores que você ia construir a partir das suas PGs, a soma de PGs não gera uma PG. Então, ela fere a primeira condição do subespaço vetorial, que é o fato da soma ser fechada dentro daquele conjunto. Ok? E vale lembrar também que o espaço
supostamente formado por PGs, ele não teria o vetor nulo. Né? Por mais que o vetor totalmente nulo ele seja um vetor formado por todas as coordenadas zero, você teria, a princípio, um vetor nulo que poderia ser provocado por infinitas PGs, porque uma PG ela é totalmente nula se o primeiro termo for zero. Se o primeiro termo for zero, independente da razão, qualquer número vezes zero é zero, portanto, todos os termos seriam zero também. Então, de fato, se você pega um conjunto de PGs e leva para o R-espaço vetorial, eles não formam necessariamente um subespaço vetorial lá no Rn, ok? Só que isso não é uma patologia de todas as PGs. Você pode construir uma classe específica de PGs satisfazendo uma determinada condição, de sorte que isso pode provocar um subespaço vetorial dentro do teu R-espaço dado. Seria aqui o nosso exercício 15. Se a razão da PG for fixada e os vetores se diferirem pelo primeiro termo, então tu tem a razão da PG, ela é fixa. Então você imagina um espaço formado por PGs, só que todas as PGs têm a mesma razão. Todas têm razão 2, todas têm razão 7, todas têm uma razão fixada. E a única coisa que esses vetores formados pelas PGs têm diferença um do outro é o primeiro termo. Um vetor começa pelo termo 2, outro pelo termo 5, outro pelo termo 12. Todos têm a mesma razão, têm a mesma taxa de crescimento, entretanto, todos começam por um número diferente. Será que com essas condições mais restritas, o espaço formado pelas PGs forma um subespaço vetorial lá no R-espaço? Bom, o empolgante é que sim, né? Na verdade, a patologia que ocorria no espaço de vetores em progressão geométrica não estava no fato da progressão geométrica, e sim estava no fato da alternância das progressões. Então, se tu imagina um vetor A1, A1Q, A1Q2 e assim por diante, ou seja, os termos de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 1 e a razão é Q, você chegar aqui no enésimo termo, esse camarada é o AN, e a gente sabe lá das PGs que o AN ele é A1 vezes Q elevado a N menos 1, e assim por diante. Se esse Q ele é fixo, então posso pegar o A1, botar para fora do vetor, então aí ficaria A1 que multiplica 1, Q elevado a N, assim por diante. Então tu tem o seguinte, tu tem geometricamente um ente nesse teu espaço de vetores, ainda não necessariamente espaço vetorial, mas no teu espaço de vetores, cujo esse vetor é fixo, já que a razão foi fixada, né, pelo próprio enunciado, ela foi fixada, ela é conhecida, e esse A1 é o que difere os termos entre si. Então, o A1 ele fica mudando de valores, cada progressão vai ter um A1 diferente, mas todas terão uma direção em comum. E essa direção comum é a direção provocada pelo vetor com as potências do Q. E aí, pelo nosso primeiro exercício, isso é uma reta, porque depende apenas de um parâmetro, passa pela origem, né, porque aqui também você pode, além desse A1ésimo múltiplo do vetor A1, Q2, Qn, etc e tal, tu pode pegar aqui, acrescer da origem e entender geometricamente que essas PGs estão formando vetores que convergem na origem. Então aqui tu tem uma reta com parâmetro A1 que passa pela origem e tem uma direção fixa, que é essa direção formada pelas potências de Q, ok? Então isso de fato dá um subespaço vetorial, como a gente viu no exemplo anterior, ok? Então, não é uma patologia de todo e qualquer PG. Se tu quer construir um espaço, para ser mais exato, um subespaço vetorial, em que todos os termos sejam progressões geométricas, apenas fixe a razão do espaço. Fixando a razão do espaço e deixando com que os primeiros termos, a entrada inicial de cada vetor, possa oscilar, tu vai estar geometricamente construindo uma coleção de retas, e aí essas coleções de reta, elas vão geometricamente varrer todo o espaço, R-dimensional, só que todas vão convergir para a origem. Então você imagina um pacote de macarrão caindo no chão, de forma que todos os macarrão,
todos os macarrões, tanto faz, fiquem se cruzando em cima do pacote. Então, de certa forma, tu tem todos eles convergindo em cima de um único ponto. Entretanto, você não vê o chão, porque todos os filetes de macarrão vão estar preenchendo o chão. É exatamente isso que está acontecendo. Os macarrões são as redas, eles vão preencher todo o espaço, mas vão convergir de forma única em um único ponto. Ok? Esse espaço de PG é um espaço interessante, né? Aí outra coisa, outro espaço vetorial interessante é um espaço formado por soluções de recorrência. A gente tem que lembrar que recorrências são equações, né, são sequências numéricas, a princípio, em que você consegue escrever termos em função de outros. Você não necessariamente, ao contrário da PA e da PG, você precisa conhecer uma fórmula que, dado um valor de n, provoque o valor de um certo xn. Você sabe lá nas progressões que se eu digo o 10º termo, você sabe que n é 10, existe uma equação já fixada, pré-moldada, você substitui o n com alguns parâmetros fixos e gera um valor, né, determinado, e esse valor inclusive é único. Dentre aquela lista ordenada de valores que condizem aos resultados da progressão, só existe um 10º termo, só existe um 80º termo e assim por diante. As equações de recorrência também, de certa forma, tem essa característica. A diferença é que, a princípio, tu não tem uma fórmula fechada para isso. Os termos dependem uns dos outros, né? Por exemplo, a sequência de Fibonacci, a partir do terceiro termo, todo termo é obtido pela soma dos seus anteriores. Então, aquela somazinha, aquela sequenciazinha, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante, dado um termo a partir do terceiro, se tu quer saber por que ele tem aquela cara, tu olha para os dois anteriores a ele. O 8, os dois anteriores a ele, são 3 e o 5. 3 e 5 são 8, por isso que o próximo termo é 8. Se tu olha lá para o termo 34, ele é antecedido dos termos 13 e 21. A soma 13 e 21 dá justamente 34. Então, se tu olha o termo na xésima posição, ele é obtido pela soma dos dois termos anteriores a ele, que é a posição n-1 e a posição n-2. Então, essas equações que têm esse combinado de características são chamadas equações de recorrência. Eu não sei se vocês costumam ver isso em discreta, né? Quando eu dou o curso de discreta, é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, por N motivos. Primeiro, porque é interessante. Segundo, porque existem muitas aplicações. E terceiro, porque elas provocam um subespaço vetorial dentro do R espaço infinito. Então, não é uma singularidade, uma particularidade, uma frivolidade. O que tu tem aí, de fato, é uma sequência de números que dependem uns dos outros e, quando lançados no espaço, extrapolam a própria dimensão do espaço. Então, exercício 16, o conjunto das sequências xn pertencente a R infinito. Para quem não lembra, isso daqui, o R infinito, é um conjunto de vetores que tem coordenadas, né, infinitas. Né? Você tem lá coordenada x1, x2, x3, tem a coordenada xn, mas não dispara, você vai até o infinito, ok? Então imagine que tu tem essa relação aqui. Xn mais 2 menos 3xn igual a xn, x índice n mais 1. E tu quer provar que isso daqui é um subespaço, ok? Então, algumas coisas aqui que você tem que predefinir. Primeiro, a sequência nula, ela satisfaz essa condição. É uma sequência toda formada por zeros. Porque 0 menos 3 vezes 0 é igual a 0. Então, satisfaz essa relação aqui em cima. Então, vamos definir o seguinte. Vamos definir uma sequência Zn como sendo xn mais yn. Ou seja, tu tem uma sequência uma sequência Zn que ela é igual a xn mais yn. O que eu quero provar é que essa sequência Zn, ela satisfaz essa relação aqui em cima. Ou seja, qualquer sequência gerada por soma de sequências também satisfaz a condição inicial. Então vamos pensar no seguinte. Bom, se a Zn
ela satisfaz essa expressão, então trocando o x pelo z, vai ficar zn mais 2 menos 3n igual a... Quem é a zn mais 2? É a xn mais 2 mais a yn mais 2, né? Já que todo z vira x mais y, então a zn mais 2 é yn mais 2 mais xn mais 2. Menos 3n, só que zn é xn yn, então 3zn é 3xn yn, igual. E aqui agora tu vai pegar esse termo que é x, juntar com esse termo que é x, vai pegar esse termo que é y, juntar com esse termo que é y, e aí vai colocar aqui, ó, os termos de x, os termos de y. Beleza? Bom, por hipótese, xn mais 2 menos 3xn é o xn mais 1. Então é isso. Da mesma forma, yn mais 2 menos 3yn, só trocando x pelo y, se aqui dava xn mais 1, aqui vai dar yn mais 1. E como a gente sabe que uma soma de x e y sobre o mesmo índice dá um z, então xn mais 1 somado com a sequência yn mais 1 vai dar a sequência zn mais 1. Então, de fato, a sequência zn, ela satisfaz essa condição para a soma. Agora vamos ver para o produto. Observe que o que eu estou fazendo aqui, gente, é tentando provar as três características do subespaço vetorial. As características são conter o vetor nulo, já que a sequência xn nula satisfaz, então ok. Satisfazer a soma, por isso que eu impus uma zn como a soma de xn e yn. E, por fim, satisfazer o produto por um escalar. Então, se eu pego aqui, ó, o lambda, se eu pego aqui lambda pertencente aos reais, lambda pertencente aqui ao conjunto dos reais, pegar o lambda nessa condição aqui, então eu vou criar agora uma sequência wn igual a lambda xn. Agora testando a condição de w, aquela condição n mais 2 menos n. Então, wn mais 2 menos 3wn. Bom, eu sei que w é lambda x. Então, w n mais 2 vai ser lambda x mais 2. E esse 3wn, wn é lambda n. Então, vai dar 3 lambda n, ok? Colocando lambda em evidência, né, vai ficar lambda que multiplica x índice n mais 2 menos 3x índice n. E a gente sabe aqui por hipótese que xn mais 2 menos 3xn é o n mais 1. Então aqui vai dar lambda n mais 1. Só que lambda n mais 1, como o lambda x vira w, então o lambda xn mais 1 vira w1. Então, realmente, essa sequência aqui, escrita em função de w, também satisfaz a equação de recorrência original do problema. Então, eu tenho o vetor nulo, eu tenho o fechamento para a soma, e eu tenho o fechamento para o produto por um escalar. Portanto, o espaço formado pelas soluções de uma recorrência de segunda ordem, no caso essa daqui, nesse espaço, no espaço das sequências do R infinito, é um subespaço vetorial. Ok? Décio, eu queria uma fórmula fechada para calcular isso daqui. Você pode fazer usando aquela técnica de polinômios característicos, né, que você também usa em EDO. Essa equação de recorrência aqui, ela é homogênea, ela é linear, então você consegue, a partir dela, provocar um polinômio de segundo grau, cujas raízes, né, e dado as condições de existência bem estabelecidas, você consegue encontrar uma solução geral para ela. Ok? Qualquer livro de matemática discreta você encontra um bom argumento para resolver esse problema. Bom, outro problema aqui, que nós chamamos de parabolização de um sistema de coordenadas. Então, o problema é provar que os vetores da forma x, y
pertencente ao R2, pertencente ao plano cartesiano, tais que x ao quadrado mais 3x é igual a y ao quadrado mais 3y, não formam um subespaço vetorial no R2. Bom, então o que eu devo fazer aqui? Por que eu chamo isso daqui de parabolização de coordenadas? Bom, o termo parabolização já nos remete à parábola, né? E faz muito sentido, porque quando eu pego x2 mais 3x, isso daqui me parece muito isso é um polinômio de segundo grau e me remete muito a uma função de segundo grau cujo gráfico é uma parábola. A mesma coisa aqui, só que em variável y, né? Esse y2 mais 3y, ele me remete, isso é um polinômio do segundo grau na variável y, que muito me faz lembrar de uma função de segundo grau em y, cujo gráfico também é uma parábola. Então, vamos provar que isso daqui não dá um subespaço vetorial lá do R2. Quando eu pego essa expressão, x2 mais 3x igual a y2 mais 3y, se eu estrategicamente somar 4 nonos a ambos os lados da expressão, do lado esquerdo fica x2 mais 3x mais 4 nonos, do outro lado fica y2 mais 3y mais 4 nonos, e se você usa produtos notáveis para fatorar esse trinômio quadrado perfeito, esse camarada aqui da esquerda é o binômio x mais 2 terços ao quadrado, e aqui do teu lado direito é o y mais 2 terços ao quadrado. Ok? Eu cheguei a essa expressão aqui. Claro, fica aí como exercício vocês pensarem porque estrategicamente eu somei o 4 nonos a ambos os lados da expressão. Mas aqui não tem segredo não, pessoal. É só imaginar que esse termo que é linear no polinômio de segundo grau, ele é 2 vezes um determinado termo. Então você pensa, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para que o resultado dê 3? Vocês vão facilmente descobrir que é o 3 meios. E pela regra do trinômio quadrado perfeito, você tem que pegar esse cara e elevar ao quadrado. Então tem que pegar esse camaradinho aí e elevar ao quadrado. E aí vai dar justamente esse camarada aqui. Bom, aí o que tu chega? Tu fica com x mais 2 terços ao quadrado mais y mais 2 terços ao quadrado. O que eu vou fazer aqui, moçada? Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados da expressão. Vou tirar a raiz quadrada do lado esquerdo, vou tirar a raiz quadrada do lado direito, e ao contrário do que muita gente pensa, quando eu tiro a raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado, não dá ele mesmo, né? Dá o módulo dele. Então, isso daqui dá módulo de x mais 2 terços. Então, vocês entenderam. Aqui dá x mais 2 terços igual a y mais 2 terços. Se tu corta esse 2 terços com esse 2 terços, vai ficar x igual a y. Só que existe outra solução, quando você trabalha com módulos, que é quando esse é igual ao simétrico desse. Ou seja, quando x mais 2 terços é igual ao simétrico desse daqui. Ou seja, esse termo só que com sinais trocados. Ao invés de ser y mais 2 terços, fica menos y menos 2 terços. E aí, obviamente, tu vai ver que isso daqui não é igual. Né? Ou seja, você não tem aqui a unicidade das soluções. Bom, se tu não tem a unicidade das soluções, tu não tem mais o que fazer, porque se tu não tem a unicidade, o que tu vai ter é o seguinte, tu vai ter duas retas se cruzando, isso daqui é um par de retas, x igual a y é a tal bissetriz dos quadrantes ímpares, isso daqui da outra reta, essas retas vão se cruzar, vão dividir o R2 nesses planos aqui, esse pintado de preto e esse agora que eu estou aqui pintando de amarelo. E esse espaço de amarelo não tem o zero. Esse espaço aqui de amarelo não tem o zero. Esse de preto não tem o zero. Esse de baixo não tem o zero. E se tu tem um conjunto de vetores que não tem o zero, então ele não pode ser um subespaço vetorial. Ok? Então, quando você faz uma parabolização de coordenadas, quando tu escolhe arbitrariamente dentre todos os valores de x e y que formam vetores no R2, se os vetores satisfizerem essa condição, o conjunto de todos os vetores que assim o fazem não conseguem gerar um subespaço
vetorial dentro do R2, ok? Então, é isso que a gente chama de parabolização de coordenadas. Você pode aí pensar o que ocorreria se, ao invés de ser uma parabolização, fosse uma linearização. Ou seja, se ao invés de terem equações de parábola, se tu tivesse equações de reta, equações de elipse, equações de hipérbole, na hiperbolização do espaço, né, já dá origem até a uma geometria diferenciada, né, geometria hiperbólica, lá de Poincaré, mas são bons exercícios para você pensando, fazendo conta, testando, ok? Bom, a gente vai quase chegando aqui ao final do que a gente quer fazer, para vocês conhecerem espaços que não sejam só espaços de vetor, e forçar um pouco da memória de vocês em tudo mais de matemática que vocês já viram. Então, seja E, né, a família F de R em R, ou seja, esse E é o conjunto de todas as funções cujo domínio é o conjunto dos números reais e a imagem também é o conjunto dos números reais. Agora tu pega e fixa uma função g, também dos reais em reais, e aí pede-se que você prove que o conjunto formado por todas as funções f de reta na reta, tal que f composta com g da própria f, para todo x pertencente a R, é um subespaço vetorial. Então, o que é que tu faz? Tu escolhe uma função g. Tá, que a função g é uma função conhecida. Aí tu começa a pegar arbitrariamente várias funções e faz a composta delas com a g. Lógico, às vezes vai dar a própria f, às vezes não vai dar, às vezes dê a g, às vezes não dê. Então tem várias possibilidades. Só que a ideia é o seguinte: tu pega a g, fixa, aí pega uma função arbitrária, faz a composta dela. Aí você pergunta para o resultado: deu a f? Deu. Aí você guarda. Não deu a f? Você descarta. E você começa a colecionar funções que têm como particularidade, toda vez que a função pensada, composta com a g, que é uma função fixada, não se alterar, ela é a função escolhida para o seu subespaço. Então, tu vai criar um subespaço composto por funções que não se alteram na presença da G. É como se a G se tornasse o elemento neutro da composição funcional. Essa é a ideia desse subespaço. Tu vai escolher funções que, uma vez compostas com G, não se modificam. Né? De certa forma, tu está dentro do espaço de funções criando o tal elemento neutro da composição. Ok? Isso é bacana porque tu imagina, o elemento neutro da soma é o zero, que é o vetor nulo. O elemento neutro da multiplicação por escalar é o 1, que também é único. E dentro de um espaço de funções que se somam, se multiplicam, se dividem, você deriva, ou você integra, dentro do espaço de funções você tem N possibilidades, você escolhe a operação de composição, que a princípio não tem um elemento neutro, a não ser a própria função identidade, fixa uma função escolhida por você e sai procurando todas as funções que tem aquela função como elemento neutro. Então, tu busca criar um subespaço vetorial formado por funções cuja principal característica é ter o elemento neutro que você deseja ter. O elemento neutro com relação à operação de composição. Ok? Essa é a interpretação desse problema e é um negócio muito bacana. Porque agora tu constrói um espaço de funções prefixado a uma característica que tu deseja. Pode ser que o espaço seja até vazio, dentre as funções que tu tenha, talvez nenhuma satisfaça. Mas se o espaço for vazio, ótimo, porque o vazio é um subespaço vetorial, né? É um dos subespaços triviais. Então tu consegue perfeitamente criar um espaço próprio dentro com essas condições que tu tem. Bom, a função identicamente nula, ela satisfaz isso, né? Porque se a função é nula, a composta com qualquer outra função dá nula. Então, nulo composto com G é nulo. Portanto, o zero, né, o vetor nulo, no nosso caso, a função identicamente nula, ela
satisfaz a condição do teu suposto subespaço vetorial. Agora imagina que tu escolhe duas funções arbitrárias, uma função f e uma função h, de modo que a f, quando encontre a g, ainda dá f, e quando h encontra g, ainda dá h. Ou seja, tem a característica do operador que tu desejas, né? Elas são invariantes com relação ao g, pela composição. Aí o que tu vai fazer? Imagine a soma de f com g. Vamos ver se elas, isoladamente, satisfazendo a condição, se a soma delas também satisfaz a condição. Né? Então vamos pensar. F mais G, perdão, F mais H composta com G. A gente sabe que lá da matemática básica 1, que a operação de soma com respeito à composição de funções, ela é distributiva. Ou seja, se eu tenho F mais H em composição com G, eu posso distribuir o G pela composição e assim escrever F composta com G mais H composto com G. Ok? Então você sabe que a soma ela é distributiva com respeito à composição de funções. Isso daqui. Beleza. Bom, mas por hipótese, F composto com G é a própria F, H composto com G é a própria H, e aqui eu tenho F de x mais H de x, que pela definição de soma de função é F mais H de x. Então, de fato, quando tu pega F mais H e compõe com G, o resultado é F mais H. Ou seja, o G foi o elemento neutro da soma, porque ele começou operando, terminou a operação e nada modificou. Então, ele também satisfez aquela característica da soma, que precisa ser satisfeita para que você tenha um espaço vetorial, um subespaço vetorial, no caso. Agora, imagina que tu pega um lambda pertencente aos reais. E agora tu cria uma certa função h que seja lambda f. Ok? Bom, se h é lambda f, então h composta com g vai ser lambda f composto com g. E a gente sabe também, lá da matemática básica 1, que lambda f composto com g pode ser reescrito como sendo lambda f composto com g. E f composto com g, por essa hipótese aqui, ó, dada bem no início, f composto com g é o próprio f. Então isso daqui deu lambda f. Então eu comecei com lambda fg e terminei com lambda f. Ou seja, o g foi o meu elemento neutro. Ao final das contas, ele nada interferiu na, na característica do vetor. Então, o elemento neutro, o vetor nulo, existe e satisfaz. A soma também é satisfeita. O produto por um número real também é satisfeito. Portanto, isso daqui é um subespaço vetorial. Ok? Então, quando tu quer construir um subespaço vetorial com funções que fixada uma função conhecida, e quando você procura a partir dessa função conhecida um conjunto de todas as outras funções que a tem como elemento neutro com respeito à composição, essa escolha de funções que gozam dessa característica forma um subespaço vetorial. Ok? E por fim, né, na verdade tem muita coisa legal, mas vamos trabalhar esses dois últimos problemas aqui. Prove que o conjunto das funções limitadas é um subespaço vetorial. Lembrando, pessoal, que uma função é dita limitada quando existe um certo número real m, tal que o módulo da função f, quando o módulo dessa função, tá aqui, está escrito aqui embaixo.
Uma função ela é dita limitada quando ela em módulo ela é sempre menor ou igual do que uma constante. Então imagina o seno. O seno é sempre menor ou igual a 1. Então em módulo, o seno é sempre menor ou igual a 1. Então o seno é uma função limitada, da mesma forma o cosseno. Se tu pega a função definida nos reais positivos, né, do 1 em diante, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x, ela também é limitada. É sempre menor ou igual a 1. E assim, você pode pensar num conjunto bem amplo aí de funções limitadas. Então, o que tu quer provar é que as funções que têm essa característica, ou seja, que em módulo elas sempre são menores ou iguais a um valor fixo, são um subespaço vetorial. Ou seja, elas têm o zero, são fechadas para soma e são fechadas para o produto escalar. Bom, a função nula, ela satisfaz essa característica, porque a função zero é sempre menor ou igual a zero. Né? Em módulo, o zero é sempre menor ou igual ao próprio zero. Então, ela é limitada. Né? Então, a função identicamente nula, ela satisfaz a limitação. Agora, imagine que tu pega uma função f, uma função g, ambas limitadas. Ou seja, o módulo de f é sempre menor ou igual a um certo K1, e o módulo de g é sempre menor ou igual a um certo K2. Esse K1 não necessariamente precisa ser igual a K2. Eu posso ter uma função aqui limitada por um valor, outra função limitada por um valor diferente do primeiro. Ok? É perfeitamente possível. Bom, se essas duas funções são limitadas, eu tenho que pensar então na soma delas. Em módulo, claro. Então, eu tenho aqui o módulo da soma. Só que a gente aprende, isso daí a gente aprende em geometria plana, em básica 1, em básica 2, em analítica, no primeiro curso de álgebra linear, em todo canto, a tal desigualdade triangular. A desigualdade triangular nos diz que o módulo de f mais g é sempre menor ou igual do que o módulo de f mais o módulo de g. Ou seja, o módulo da soma é sempre menor ou igual do que a soma dos módulos. Então, o módulo de f mais g é menor ou igual do que módulo de f mais o módulo de g, que é menor ou igual. Bom, por hipótese, o módulo de f é menor ou igual a K1, o módulo de g é menor ou igual a K2, então o módulo de f mais g é menor ou igual do que K1 mais K2. Ou seja, continua limitada, porque a soma em módulo é sempre menor ou igual do que uma constante. Posso dizer que esse K1 mais K2 é um certo C. Constante também, já que a soma de constantes é constante. Então ela é fechada para a soma. Agora tu imagina aquela terceira condição, um múltiplo. O módulo de alfa mais f, a gente sabe que o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então, o módulo do produto alfa mais f é o módulo de alfa pelo módulo de f, que é menor ou igual ao módulo de alfa vezes K1. Por quê? Porque a f em módulo é menor ou igual a K1. Então, qualquer múltiplo de f é menor ou igual do que qualquer múltiplo positivo de K1. Então, aqui, ó, ficou limitado também. A alfa f ficou limitada pela módulo de alfa K1, que também é uma constante. Então, as três propriedades de subespaço vetorial foram satisfeitas. O zero é limitado, a soma de limitadas é limitada, o produto de limitados, por uma constante real, também é limitado. Então, como foram satisfeitas as três condições de subespaço vetorial, então o espaço das funções limitadas também é um subespaço vetorial. Ok? Então, você pode imaginar que você pode construir um espaço limitado. Espaço limitado no seguinte sentido, não é que necessariamente ele é finito, ou seja, você consegue contar todos os seus elementos, até porque esse conjunto de funções é ilimitado, já que se você pegar todas as combinações lineares de seno e cosseno aí, quando bem construídas, elas são infinitas e todas estão
nesse espaço, mas são limitadas no seguinte sentido: tu tem um controle sobre o tamanho de todos os elementos. Isoladamente, cada elemento eu consigo controlar o tamanho, que a característica desse espaço é ter elementos que são as funções de controle de tamanho limitável, né? A soma, você consegue controlar o controle, você consegue controlar o tamanho, perdão. Então, a soma de funções limitadas também dá uma função limitada. E qualquer múltiplo escalar de uma função limitada também você consegue limitar. Então, você consegue criar um conjunto de vetores em que cada vetor é uma função limitada que você consegue operar de forma livre, mas ainda tendo uma majoração sobre o tamanho dos elementos. Okay? Então, isso é bacana, você pode chamar isso de espaço limitado. Não é um espaço limitado nos termos da topologia, né? Porque, como esse cara aí é fechado, se ele é fechado e limitado, ele seria um compacto, aí já não é bem isso, mas é limitado no sentido que cada elemento pode ser muito bem controlado com respeito ao seu tamanho. Ok? Por fim, prove que W, que é o conjunto de todas as matrizes, tais que a matriz, quando elevada ao quadrado dá ela própria, não é um subespaço vetorial. Ou seja, por exemplo, a matriz nula, se tu pega ela e multiplica por ela mesmo, dá nula. Então ela satisfaria essa condição. A matriz identidade, que é aquela cuja diagonal principal é formada por uns e todos os demais elementos são zero. Quando tu pega ela e multiplica por ela, também dá ela. Então, satisfaria também isso. Provavelmente, muitas outras matrizes, a gente pode construir aí uma condição necessária e suficiente para que isso ocorra, né, dependendo do tamanho, uma condição sobre o determinante que faria sentido, né? Mas ela não forma um subespaço vetorial em todas as condições. Vamos ver por quê. Bom, eu não coloquei aqui, mas o zero pertence a esse conjunto, né? Pode não ter todas as características satisfeitas, mas o zero satisfaz a característica desse conjunto. Satisfaz no seguinte sentido: zero ao quadrado é zero, né? Pensando aí o zero como sendo a matriz identicamente nula. Essa matriz, observe que esse espaço aqui é o espaço das matrizes 3 por 3, né? As matrizes quadradas de ordem 3, 3 linhas por 3 colunas. Então dá tudo legal aqui. Mas vamos ver se a soma é fechada. Então tu pega uma matriz A e uma matriz B que estejam nesse conjunto. Se a A está nesse conjunto, então A ao quadrado dá A. Se B está nesse conjunto, B ao quadrado tem que dar B. Agora vamos testar a soma. Então imagine A mais B ao quadrado. Vamos ver se A mais B ao quadrado dá AB. A mais B. Então a gente sabe que A mais B ao quadrado significa A mais B que multiplica A mais B. Aplicando a distributividade matricial, que a gente vê lá em Básica 2 e também nos primeiros cursos de álgebra linear, fica esse A multiplicando o AB e esse B multiplicando o AB. Então fica A que multiplica AB mais B que multiplica AB. Você não pode fazer aquela distributivazinha dos números bonitinha, não. Ok? Você tem que respeitar a ordem por conta do produto matricial. Então, A que multiplica A mais B, B que multiplica A mais B. Bom, e aqui você pode sair distribuindo, né? A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá AB, aqui B vezes A dá BA, e aqui B vezes B dá B ao quadrado. Bom, então eu posso pegar aqui, ó. Quem é A ao quadrado? A ao quadrado, por hipótese, é A. Então eu posso pegar esse A ao quadrado e trocar por A. Aqui eu tenho B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? B ao quadrado é B, por essa condição dada aqui também. E aqui eu fico com AB mais BA. A questão é o seguinte: para ter dado certo e estar nesse espaço, o A mais B ao quadrado tinha que dar como resultado A mais B. E olha só o que deu como resultado. A mais B ao quadrado resultou em A mais B mais AB mais BA. Ou seja, apareceu esse termo aqui que não deveria ter aparecido. Portanto, a condição de soma não foi satisfeita.
Então, realmente, isso não dá um subespaço vetorial. Eu posso até pensar, e aí fica aí como exercício para vocês, qual seria a condição necessária e suficiente para que isso ocorresse? Como é que eu faria para corrigir e transformar isso num subespaço vetorial? Simples, né? Era só você pensar em um jeito de se livrar dessa parcela que sobra. Qual seria a condição necessária e suficiente para que essa condição aqui sumisse? Ok? Último problema. Prove que W, que é o conjunto de todas as matrizes invertíveis, não é um subespaço vetorial. É bem simples, né? Em uma linha. Como diria o Wellon, é fácil ver. Por que, que o espaço das matrizes invertíveis, ou seja, das matrizes que eu posso calcular a inversa, por que, que elas não são subespaço vetorial? Porque você precisa ter a matriz nula no seu conjunto. E a matriz nula é uma matriz formada toda por zeros. E se a matriz dela é toda formada por zeros, então o determinante dela é zero. E uma matriz, para ser invertível, tem que ter determinante diferente de zero. Não é isso que a gente aprende lá em Básica 2? Uma matriz é invertível se e somente se o seu determinante é diferente de zero. A matriz nula tem determinante igual a zero. Portanto, não é invertível. Então, esse seu hipotético subespaço não teria a primeira condição, que seria a condição de ter o vetor nulo. Se não tem o vetor nulo, não pode ser subespaço, ok? Então, matrizes invertíveis não são capazes de formar um subespaço, né, no conjunto das matrizes quadradas de ordem 3, que tem 3 linhas por 3 colunas. Agora, um exercício interessante é você provar o seguinte, que se tu pega esse mesmo subespaço e acrescenta o zero a ele, no seguinte sentido, eu vou inventar uma matriz aqui, vou inventar uma inversa para o zero, um algoritmo fora do algoritmo convencional. Aí ele se torna um subespaço, ok? Mas é um exercício aí para vocês. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Com isso, a gente já concluiu os subespaços. Né? Vimos aí muita coisa, muita matemática mesmo, muita disciplina, muita coisa bacana. E aí, quando a gente for agora falar de operações entre subespaços, a gente vai remoer um pouco mais outros assuntos, ok? Então, eu agradeço a todos aí pela atenção e paciência, porque a aula ficou muito extensa, e aí nós nos vemos numa próxima, ok? Eu fico à disposição.